Bem, boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou o professor Fábio Ferreira, atual coordenador da licenciatura em Matemática do campus Paracambi. É com muita alegria que eu apresento um amigo de longa data. Nos conhecemos lá em 1998, século passado ainda, quando a gente ingressou quase que ao mesmo tempo lá na Universidade Federal Fluminense para fazer a licenciatura em Matemática. E aí é com imensa alegria que eu apresento esse colega, que acabou tendo uma trajetória um pouquinho diferente no meio do caminho, mas que depois acabamos também voltando a trabalhar no mesmo lugar, ele no Instituto Federal de Minas Gerais e eu aqui no Rio de Janeiro, que é o professor Cristiano Oliveira de Souza, que vai nos brindar com um mini-curso, oficina dele, intitulado Aplicações da Matemática na Linguagem de Programação Python. Falando um pouquinho da trajetória do Cristiano, né, como eu já falei inicialmente, ele fez a licenciatura em Matemática lá na Universidade Federal Fluminense, depois ele foi fazer o mestrado dele em Engenharia de Produção na UFRJ, lá na COP, e depois retorna para a UF para fazer o bacharelado em Engenharia de Petróleo e Gás, depois de ter feito o mestrado. Verdade. Depois disso, caminhou um pouco aí pelos diferentes institutos federais, né, Cristiano? E isso. É uma honra muito grande te receber as perguntas. Se você pode dizer agora se prefere que sejam feitas ao longo da apresentação ou só no final, se pode ter intervenções ao longo da tua explicação, o que você achar melhor, a gente faz. Eu vou pedir para fazer as perguntas no final, tá bom? Tudo bem, sem problemas. Então, a gente vai aqui separando e depois faz o bloco só de perguntas. A palavra é sua e seja bem-vindo. Então, boa tarde aí, pessoal. Boa tarde a todos e a todas, tá? Uma alegria, uma satisfação reencontrar o Fábio, né? Como ele acabou de falar aí, que a gente estudamos juntos, né? No século passado e ter essa oportunidade de apresentar um pouquinho do que eu tenho aprendido nesse meio da pandemia, tá, pessoal? E juntar aquilo que a gente gosta, né, com aquela coisa que a gente tem interesse em aprender, né, desenvolver um novo conhecimento, né? Essa ideia de juntar matemática com Python, pessoal, ela é uma ideia um pouquinho recente, já vem meio que desde 99, 2019, tá? Até um pouquinho antes da pandemia, e depois no meio da pandemia, eu continuei desenvolvendo as ideias e os estudos, tá, gente? Mas a ideia principal, que eu vou até explicando durante a apresentação, também é desenvolver outros conhecimentos também junto com Python, tá? Então, eu vou iniciar a nossa apresentação aqui, mas a ideia, pessoal, de juntar matemática com Python, na verdade, é uma relação bem, bem forte entre essas duas, vou dizer duas linguagens, né? A linguagem matemática com a linguagem de programação, né? Mas vou relatar aqui o breve sumário que eu vou apresentar dessa apresentação, que serão os objetivos, vai ter uma pequena apresentação, um breve histórico da linguagem Python, algumas aplicações, o que é o Google Colaboratory, né? E depois vamos fazer alguns exercícios práticos, ok, pessoal? Mas então, a ideia da apresentação é juntar um pouquinho da linguagem de programação Python com a matemática. E aí eu pensei, bom, o que seria interessante juntar dentro da matemática? Alguma parte relacionada à geometria, tá? A realização de gráficos, tá certo, pessoal? E vai ser algo bem interessante, tá? Vai ser algo bem simples e vai ser bem interessante. E que também a ideia, pessoal, é expandir, apresentar para quem nunca ouviu, alguém que já ouviu sobre Python e tudo mais, mas ter essa ideia de que pode também expandir para outras coisas, para outras finalidades, além do que vai ser apresentado agora à tarde, tá? Nosso minicurso, gente, ele vai ter duas fases, tá? Ele vai ter um momento teórico
e o momento mão na massa, tá? Que a gente vai fazer a prática. Então, esse momento teórico vai ser essa explicação aqui no PowerPoint, tá? Vou explicar bastante coisa sobre Python, o que a gente pode fazer com Python, o que a gente pode juntar Python, matemática e outras ciências também, outras áreas. E depois eu vou aplicar, vamos programar juntos, tá, gente? A ideia também é a gente compartilhar informação, né? Trocar uma ideia, mas de tal forma que seja prática também, tá? Isso daí a gente vai fazer junto daqui a pouquinho. Então, é exatamente essa ideia, tá, pessoal? Momento teórico, a gente vai ver alguns conceitos bem simples, bem básicos da linguagem de programação, e o momento mão na massa, a gente vai praticar dentro, tá, da plataforma Google Colaboratório. Aí, uma ideia inicial, que eu também gosto muito de procurar saber, é um pouquinho da história das coisas, né? E eu fiquei pensando, bom, de onde veio essa questão do Python, né? De quem criou, quem programou, quem inventou a linguagem de programação Python, né? Então, foi o Guido von Rossum. E não é nenhuma novidade, né? Já vem desde 89, tá, pessoal? E esse camarada, ele tá vivo até hoje, né? Como um bom inventor, né? Continuando aí com a sua linguagem de programação e desenvolvendo novas versões. E o símbolo, tá, pessoal, da linguagem de programação são essas cobrinhas aqui, tá? Só que muitas pessoas pensam, Python, que vem até muito ilustrado nos livros de programação de Python, pensa-se que vem da ideia da cobra Python, né? Mas, na verdade, o cara idealizou o nome como... Eu já até vi os capítulos desse grupo de comédia que está até no... Qual o nome? Esqueci o nome lá do canal de streaming, né? Mas que deu branco mesmo. Mas o Monty Python é um grupo de comédia, tá, pessoal? Mas bem antigo, tá? Da década de 70. Mas a ideia de aplicações de Python, pessoal, vem com várias outras finalidades também. Matemática é apenas uma delas, tá? Mas a gente pode aplicar visão computacional. O que seria visão computacional, Cristiano? Visão computacional, como o próprio nome diz, é fazer com que uma determinada máquina consiga enxergar, consiga visualizar. Hoje em dia, pessoal, isso está sendo muito comum, tá? Através até dos smartphones que vêm com câmeras e tal, mas a ideia básica de visão computacional é um determinado dispositivo que vai ter uma determinada câmera e essas imagens captadas elas vão ser processadas e o computador ele vai realizar determinadas tarefas. Inteligência artificial, pessoal, também é algo que é muito realizado dentro da linguagem Python, tá? E eu coloquei esse símbolozinho aqui chamado TensorFlow, que é a biblioteca que é utilizada para programação de machine learning, né, aprendizado de máquina, dentro dessa linguagem. Hoje em dia, pessoal, está sendo, como é que eu posso dizer, muito mais acessível a questão da programação, da inteligência artificial, tá? Dentro e fora dos meios acadêmicos, tá, pessoal? Utilizando essa biblioteca e outras bibliotecas também que são existentes. Mas essa daqui, pelo que eu tenho visto, é uma das mais populares, tá? Essas duas, para cada finalidade, elas são as mais populares. E também existe a possibilidade de juntar as duas coisas. Ter a visão computacional e ter a inteligência artificial. Tá, pessoal? Que é o que tem se feito muito ultimamente. Ou seja, detecção de objetos, carro autônomo, que é o que a gente vai falar um pouquinho no próximo slide, tá? Além disso, também a gente pode criar jogos, tá, pessoal? Existem as bibliotecas de criação de jogos dentro da linguagem Python. Tem as bibliotecas para aplicações de Natural Language Processing, ou seja, processamento natural da linguagem. O que é isso? O processamento natural da linguagem, pessoal, todo mundo aqui creio que já tem utilizado, tá?
creio que todo mundo aqui já tenha visto essa questão do NLP por conta desses dispositivos que a gente utiliza de internet banking ou do próprio AliExpress e tal, que a gente às vezes acha que está conversando com o ser humano e é uma máquina que está se comunicando com a gente. Pois é, o Israel, exatamente. Isso daí é um exemplo, estou vendo aqui a mensagem do Israel. Exatamente, isso daí é feito através de inteligência artificial, mas utilizando as bibliotecas de NLP, tá? E, assim, é um mercado que está muito em expansão, tá, gente? É um mercado que, como vocês como matemáticos, nada impede, tá, de também se enveredar nessas linhas aí, tá? Sistemas embarcados em robótica, pessoal, também é algo que é muito utilizado dessa linguagem, tá? E o que acontece? Sistemas embarcados em robótica, eu até coloquei juntos aqui, e tem essas duas figurinhas aqui, essa placa e essa figurinha que parece uma framboesa, né? O nome dessa placa aqui, pessoal, é chamada de Raspberry. Raspberry, pessoal, é uma placa microprocessadora, tá? E que ela é como se fosse um computador de bolso, tá certo, gente? É um pouquinho maior do que um cartão de crédito. Ela tem várias entradas de USB, entrada para conector RJ, que é para ligar em rede, entrada para porta HDMI, enfim. E você também tem uma porta para ligar uma microcâmera nela, para poder fazer aplicações também de visão computacional. Esse dispositivo eletrônico, pessoal, ele foi desenvolvido especialmente para realizar programação com a linguagem Python, tá? Embora também tenha como se programar em outras linguagens através dela. Essa placa é um computador, tá, pessoal? Se pensar grosso modo, é um computador, possui memória, tem como ligar um disco rígido, tem como inserir um cartão de memória, enfim. E o sistema operacional que é utilizado nessa plaquinha é Linux, tá, pessoal? Então, e uma coisa interessante é que é de baixíssimo custo. E ela acaba sendo, como é que eu poderia dizer, uma placa-prima, tá, do Arduino. Não sei se alguém aqui já ouviu falar de Arduino também. Enfim, Arduino é uma placa microcontroladora que também tem como fazer uma variedade de atividades, funções, tá, pessoal? E a programação que é feita no Arduino é em C++, tá certo? Mas tem como interligar as duas placas, tem como fazer a comunicação entre elas, enfim. Se me perguntar, professor, mas o que a gente pode fazer com o Arduino ou com o Raspberry? Eu não vou dizer infinitas, mas é uma gama altíssima de possibilidades, tá, pessoal? Principalmente no Raspberry, que estou vendo aqui na física, tem uma relação constante para aplicar um ensino. Exato, Cláudio, perfeito. Realmente, com aplicações de, por exemplo, de movimento uniformemente variado, colocar determinados sensores para medir velocidade, por exemplo, né? Fora em outras aplicações, né? E, além disso, também tem como se criar sistemas embarcados. O que significa um sistema embarcado? É um determinado dispositivo que a gente tem como energizá-lo com uma bateria, né, com um módulo de bateriazinho, e se tornar um robô que possa ser controlado por um computador remotamente, utilizando um determinado canal de comunicação. Pode ser Bluetooth, pode ser Wi-Fi, enfim. A gama, pessoal, das possibilidades que eu estou mostrando aqui, só nesse comecinho aqui, com Python e outras tecnologias, é muito grande. Vocês podem até pensar, mas, professor, poxa, Cristiano, mas eu estou me formando em matemática, vou ser professor de matemática, ou estou terminando o curso integrado, estou no primeiro ano do curso integrado
do meu IF, enfim. Pessoal, todas essas tecnologias que eu estou dizendo têm uma variedade absurda de cursos na internet, tá? Que não gera limitações, muito pelo contrário. Se perguntar, professor, mas está tudo em inglês? Não, hoje tem muita coisa em língua portuguesa também, tá? Muita coisa em língua portuguesa, muita coisa em inglês, e a chance de conversar com o indiano sobre Raspberry, sobre Python, é muito grande, tá, pessoal? Eu confesso que já até conversei com alguns, tá? É uma galera do mundo inteiro acaba compartilhando ideias e tem os fóruns, né, de comunicação, de troca de ideias, que a gente pergunta, alguém pergunta alguma coisa, a gente sugere uma resposta, enfim. É uma variedade grande, tá, gente, de possibilidades, tá certo? Mas, dentro desse contexto, a gente, como até acabei falando anteriormente, né? Bom, a gente que está trabalhando com matemática, será que a gente pode utilizar essas tecnologias, ou o próprio Python, dentro da própria matemática, se no ensino? Estou até vendo uma pergunta aqui do Cláudio, né? Eu falei que poderia perguntar no final, mas eu vou olhando aqui e a gente vai trocando uma ideia, né? Tecnologia de informação e comunicação recebe muito bem isso que o senhor falou. Exatamente, exatamente. Mas, Cláudio, eu vou te dizer que a gente não precisa fazer uma nova graduação para aprender essas coisas, não, tá? Eu confesso que dentro da nossa curiosidade de aprender, e assim, é lógico que tem que fazer um pequeno investimento para comprar esses equipamentos, tá? E a grande vantagem hoje é que estão com um custo bem mais acessível, tá, pessoal? Por vários desses canais de compra e venda de coisas eletrônicas, enfim, no AliExpress, Mercado Livre, enfim. Tem as possibilidades de se comprar de um jeito bem mais acessível. E quando eu digo o comprar, é poder fazer literalmente a aplicação, né? A implementação dos projetos. E até como você mesmo disse anteriormente, Cláudio, a questão da própria física, né? Dentro da física, ou dentro da engenharia, ou até mesmo dentro do estudo da matemática, né? Porque dentro desse slide, o que eu pretendo mostrar aqui, que dentro da linguagem Python ou de outras tecnologias que eu estou mostrando hoje aqui, a gente pode fazer várias aplicações dentro do estudo e análise das funções, que são primeiro, segundo grau, na estatística. É muito comum dentro da estatística, tá, pessoal? Por conta até mesmo da inteligência artificial, tá? Da IA, né? Dentro do contexto do machine learning, mas das redes neurais, tá, pessoal? Enfim, ficou um pouquinho escondido ali, mas deixa eu mudar um pouquinho aqui. Isso tudo para depois vocês pesquisarem, se tiver curiosidade em continuar os estudos, ou procurar saber, né? Também a gente pode pensar em situações na geometria analítica, tá, gente? Que a gente possa utilizar todos esses conceitos, tanto na geometria plana, quanto na geometria analítica, no cálculo, né, limite, derivada, integrada, que são, assim, são meio que os bichos papões, assim, dentro do início, né, pessoal, dos cursos de graduação, das áreas exatas, né, mas depois que a gente vai passando essas disciplinas, a gente vai vendo que se torna até um estudo até bacana, né? Estudar cálculo novamente, por incrível que pareça, se torna até um exercício agradável. Eu gosto, de vez em quando, pegar um livro ali, o Guido Rizzi, ou pegar o Mono em Folhas ali e refazer umas questões, tá, pessoal? É bom, de vez em quando, fazer umas integrais, tá? Mas, enfim. Então, a gente tem essa gama de possibilidades, tá, gente? Dentro de tudo isso, e junto, inclusive, com a linguagem Python, que é o que a gente vai fazer hoje. Então, futuro professor, ou futuro técnico, pense dessa forma: poxa, será que eu tenho possibilidade de aprender tudo isso e aplicar, colocar de uma forma prática no meu trabalho, numa sala de aula? Claro que tem, tá, pessoal? Acho que essa que é uma ideia que eu também, como professor,
quero transmitir para vocês aí, tá bom? Então, essa parte que eu vou explicar agora é um pouco mais inicial da nossa linguagem de programação. Alguém aqui já ouviu falar no Google Colaboratory? O que é isso? É onde a gente vai realizar a nossa programação, tá, pessoal? Em Python, mas pela internet, sem a necessidade de instalar alguma determinada plataforma, algum determinado programa, certo, gente? A gente vai realizar diretamente na internet, tá? Esse Google Colaboratory é um espaço para programação em Python, tá, pessoal? Onde a gente acaba tendo o uso de várias bibliotecas, elas já estão praticamente disponibilizadas dentro dessa plataforma. Há outras também, tá, pessoal, que podem ser utilizadas, que também são os notebooks Jupyter, enfim, tem outras possibilidades e até também a gente pode instalar o PyCharm ou as plataformas de programação no nosso próprio computador, tá? A ideia de utilizar o Google Colaboratory é que vocês, se possível, quem estiver utilizando o computador, que, se for possível, eu vou explicar como utilizar e como vocês podem acessar também, tá, pessoal? Essa que é a ideia principal, é a gente fazer junto essa programação dos códigos que eu vou apresentar hoje, tá certo, gente? Então, daqui a pouquinho a gente vai se enveredar por esse caminho aqui do Google Colaboratory, tá certo, pessoal? O logotipo é esse e tal, daqui a pouquinho eu vou explicar como a gente acessa, tá? E essa é a tela principal do que a gente vai utilizar dentro do Google Colaboratory, que é uma interface bem simples. Ela tem pouca coisa, assim. Opa, estou vendo aqui, o Jupyter Notebook é mais completo. Eu também acho, Bruno. Também gosto bastante, também utilizo bastante. Mas para o nosso propósito hoje, eu confesso que preferi utilizar essa por ser bem simples, né? Bem prática, assim, bem tranquila, né? Mas também nada impede de algum futuro, num outro momento, a gente, num outro mini curso, a gente também falar do Jupyter Notebook, né? Mas a plataforma ela é bem simples, bem ambientável e bem didática também, tá, pessoal? Eu vou explicar alguns detalhes daqui a pouco, quando a gente for acessar sobre ela, mas a ideia é tornar a coisa bem simples, né? Então, daqui a pouquinho a gente vai entrar nessa telinha aí, cada um no seu computador em casa aí. Algumas coisas são importantes para a gente aprender a iniciar nossa programação em Python. A primeira delas é como inserir um comentário, né? Um comentário, pessoal, o que é um comentário numa linguagem de programação? É uma determinada linha onde ela não vai interferir, não vai inferir em nada no código do que a gente estiver implementando ali. Será uma mensagem, será um lembrete, será alguma determinada informação geral, quem está programando, quando que programou, enfim. É algo para a gente dizer, como o próprio nome diz, né? Um comentário para a gente dizer o que está fazendo ali, ou explicar, até mesmo, como na linguagem de programação, é importante a gente, como é que eu posso dizer? Explicar bem aquilo que está fazendo, porque é uma coisa que eu percebi durante a graduação, que é importante a gente fazer as coisas, por exemplo, até o próprio cálculo de uma integral bem difícil, né? Mas uma coisa que eu percebi isso na graduação, de fato, é a gente saber fazer aquela determinada tarefa, mas de tal forma que você esteja explicando para si mesmo, né? E você até puxar setinhas e dizer, isso daqui vai fazer isso, essa determinada tarefa vai fazer aquilo, né? Se tornar tão fácil dentro da nossa memória, dentro do nosso cérebro, que a gente consiga explicar para qualquer pessoa que esteja ali perto ou futuramente, né? Isso até no trabalho docente a gente acaba fazendo isso, quando vai preparar uma aula, né? A gente acaba conversando muito sozinho, né? Então o comentário tem essa ideia básica principal aí.
Então, fica essa ideia, daqui a pouquinho, vamos usar bastante esse símbolo aí, que vai ser essa máscara aí. As variáveis, pessoal, é aquilo que a gente também vai utilizar muito dentro da nossa programação, do nosso mini curso de hoje, né? Aqui eu botei 3 situações onde a variável A vai receber o número 6, né? Só que pode receber o número 6 propriamente dito, pode receber um número inteiro, número 6, ou um número ponto flutuante, né? Que, a grosso modo, é um número real, né? Dentro do nosso contexto de linguagem de programação. Isso daqui a pouquinho também a gente vai utilizar durante a nossa programação. Tá certo, pessoal? Dentro do Google Colaboratório. Tá? A indentação é um detalhe importante, tá, pessoal? Dentro da nossa linguagem Python. Por quê? Se a indentação ela estiver incorreta em Python, pessoal, quando a gente compilar o programa, quando a gente executar o programa, vai aparecer um erro. Então, a indentação, assim, de certa forma, ela acaba sendo um elemento que a gente tem que ter muito carinho, muita atenção, né? Porque a gente precisa estar entendendo exatamente o que está criando ali, que está programando, para colocar em bloco cada tarefa que a gente está realizando. Tá, pessoal? Então, a indentação, se ela estiver incorreta, ela vai acabar gerando erro durante a programação. Então, a gente vai ficar bastante atento nesse detalhe também. Ok, pessoal? Essa parte, eu creio que seja um dos corações que sejam realizados dentro da linguagem Python, né? O import. O import vai nos ajudar, esse comando ele vai nos ajudar a importar as bibliotecas que a gente vai utilizar para cada finalidade que a gente venha realizar na nossa programação. Ou seja, tem algumas bibliotecas clássicas, né, como a NumPy, que é a Numerical Python, a Mathplot, né, que vai ser a biblioteca de gráficos, além de outras, tá, pessoal? Para se utilizar a inteligência artificial, se importa a biblioteca do TensorFlow, do Keras, né? Tem uma variedade absurda de bibliotecas. Para importar as bibliotecas dos pacotes de visão computacional, importa o OpenCV. Então, a gente tem uma variedade muito grande. E, assim, o que são as bibliotecas, o Cristiano? Acabam sendo as caixinhas pretas de determinadas funções, de determinadas tarefas que são realizadas dentro daquela linguagem de programação para determinadas finalidades específicas, tá? Que acabam realizando determinadas tarefas, né? Então, a gente vai ter essas bibliotecas importadas. Cada biblioteca ela vai ter uma finalidade e ela vai gerar uma determinada ação, vai gerar uma determinada relação com aquele comando que a gente vai estar trabalhando. Tá certo, pessoal? E aí vem um pouquinho da matemática dentro da linguagem Python. Esses símbolos que eu vou falar agora, um por um, né, são poucos, né, mas é importante recordar alguns, né, e conhecer novos. De adição, que é o próprio sinal de mais, de subtração, que é o próprio sinal de menos, multiplicação, que é o asterístico, a divisão é essa barrinha, né, que a gente utiliza para data. A potenciação, pessoal, isso também eu percebi, normalmente a gente utiliza em outras linguagens de programação, em outros lugares que a gente utiliza a matemática também para fazer os cálculos, acento circunflexo, né? Em Python a gente acaba utilizando os 2 asteriscos, tá, pessoal? A radiciação, aqui eu botei um exemplo, né, que é no caso de uma raiz quadrada, né? Vai ser uma determinada fração elevada, né? Uma potência fracionária, um expoente fracionário aqui. Só que o que acontece? Aqui eu botei só um exemplo, né? Mas a gente pode trocar esses números e colocar qualquer outro caso de radiciação. Mas pode ser tanto fracionário como
número decimal, né? Lembrando, pessoal, que eu também vou falar durante a programação, lá em Python, a vírgula acaba sendo substituída pelo ponto, tá, pessoal? Pelo ponto final, tá? Mas a gente vai utilizar muito esse símbolo também na nossa aula de hoje. Sinal de igual, ele vai ser dois iguais repetidos, diferente exclamação e o igual. As desigualdades, menor que, maior que, menor igual, maior igual, são iguais nos outros lugares que a gente utiliza para a programação também, né? Então, assim, esse slide aqui, a gente vai acabar reutilizando ele em vários momentos quando a gente estiver programando, tá certo, pessoal? E aí, já estamos quase iniciando, né? Vamos fazer pelo menos dois exercícios, vamos tentar, tá? O primeiro exercício, a gente vai calcular as raízes de uma equação do segundo grau e esboçar o gráfico de uma determinada função também, do segundo grau. Ou seja, a ideia que eu tive de bolar esse mini curso é trazer algo que, matematicamente falando, não é novidade para vocês, né? Fazer o cálculo de uma equação, de determinar as raízes de uma equação do segundo grau, ou esboçar o gráfico, é uma tarefa bem tranquila, né? Mas aí a gente pode pensar, bom, como é que a gente pode fazer isso dentro da linguagem Python, né? A gente pode pensar, utilizando tudo aquilo que eu acabei falando, como aplicações de um jeito muito tranquilo, tá, pessoal? Um jeito bem intuitivo, tá? Para a gente poder desenvolver e resolver esses probleminhas aqui, tá certo? E se a gente tiver tempo, tá, pessoal? A gente vai tentar esboçar o gráfico dessa função aqui de duas variáveis, tá? De logaritmo de x ao quadrado mais y ao quadrado, utilizando as bibliotecas Matplotlib e NumPy, tá, pessoal? A gente vai tentar realizar isso daqui a pouquinho. Mas então vamos começar por essa aqui, né? O que eu vou fazer? Eu vou fechar essa janela aqui, tá, pessoal? E vou abrir uma nova janela, tá? Eu vou encerrar aqui e depois eu volto para o PowerPoint, ok? E vou abrir uma janela dentro do browser, tá? E aí, quem puder acompanhar, estamos junto, tá, pessoal? E a gente vai fazer essa tarefa de uma forma bem simples, ok? Só um minutinho aí. Deixa eu compartilhar aqui. Só um minutinho. Isso. Guarda só um pouquinho, tá, gente? Tá aparecendo aí a janela do Google, pessoal? Confirma para mim aí. Oi? Ainda não, Cristiano. Ainda não? Não. Espera aí. Tem que aparecer. Só um minutinho. Se não der certo desse jeito, eu vou compartilhar de outro jeito, tá, gente? Só um minutinho aí. Opa, oi. Eu tô vendo aqui uma mensagem da Ariane. Sua outra conta saiu da conversa. Talvez você esteja tentando compartilhar a tela, só que sua outra conta não está mais na sala.
Ah, mas... Ok. Se você está tentando em outra conta, Cristiano, ou nessa mesma que você está aparecendo? Eu vou... Tá dando... Não tô conseguindo. Você está compartilhando a tela inteira, não? Não, eu estava tentando compartilhar a guia. A guia do browser. Só um Vê se minutinho. na tela inteira aparece, de repente. O que eu vou fazer aqui? Que travou aqui. Estou tentando reabrir. O botãozinho para buscar a janela não tá, desabilitou aqui. Espera aí. Eu acho que eu vou ter que fechar aqui e reabrir. Ok? Agora está indo, Cristiano. Tá aparecendo alguma coisa? Ah, tá aparecendo aqui para mim também. Isso. Ah, então bacana. Só que tá só o C aí. Não está aparecendo nada. Tá. Beleza. Então, só um minutinho. Acho que eu já sei o que aconteceu. Realmente tem que esperar um pouquinho. Eu fechei aquela e reabri, tá? E aí, o que vai acontecer? A gente aguarda só um pouquinho mesmo, tá, pessoal? Que acho que foi o tempo de ele fazer o processamento para poder compartilhar a guia, tá? Mas, enquanto isso, enquanto ele vai tentando recarregar ali, alguém, se quiser perguntar qualquer coisa ou falar alguma coisa, pode, enquanto a tela aparecer, tá bom, gente? Apareceu a tela aí. Tá aparecendo? Apareceu, Cristiano. Tá aparecendo. Agora Então, dá bacana. o Google aqui pra gente. Tem que dar certo, né? Opa, bom. Tá aparecendo a tela do Google aí? Tá. Isso, tá Agora aparecendo. vai. Agora vai? Então tá beleza. Então vamos dar continuidade aqui, tá bom, pessoal? Aí no seu browser, você coloca aí para procurar do jeito mais fácil, tá, gente? Google Colab, tá? Aí ele vai achar isso daqui. Quem puder acompanhar, tá, pessoal? Vou fazer bem devagarinho para a gente poder programar nosso exercício juntos aqui, tá, gente? Mas a primeira tarefa para realizar isso, a gente vai entrar no Google Colab, que é esse primeiro resultado da busca que eu estou fazendo dentro do Google, tá? Aí vai abrir uma tela aqui, vai abrir uma nova janelinha. Isso. Dentro dessa janelinha, pessoal, o que vocês vão fazer? Porque eu já venho aqui fazendo vários outros exercícios, tá? No caso de vocês vão clicar aqui em Novo Notebook. Tá, pessoal? E aí eu vou clicar aqui também no meu novo notebook. Vai aparecer uma nova janelinha. Quem tiver qualquer dúvida, tá, pessoal? Não tiver conseguindo, pode mandar uma mensagem aí que eu vou orientando, tá? Vou dando uma ajuda aí. Tudo bem? O resultado que tem que aparecer é essa nova janela. Tá legal, pessoal? Alguém aí conseguiu? Consegui, Cristiano. Não sei se todo mundo acompanhou que o novo notebook era na parte inferior à direita.
Consegui. Pô, bacana então, galera. Bacana. Tá? Então tá dando certo, tá dando certo. Então vamos lá, né? Vamos, pô, professor, você falou um bocado de coisa, mas não praticou nada, né? Então vamos agora naquela figurinha da mão na massa, né? A primeira coisa, gente, como eu comecei explicando os comandos, é um comentário, né? Então vamos colocar aqui, mini curso. Vou botar bem resumido, tá? Mini curso de Python é a nossa data de hoje, 1º de dezembro de 2021. Beleza. E aí, pulo uma linha e Enter. Tá certo, pessoal? Esse primeiro comando, ele não vai inferir em nada. Depois, no decorrer, eu vou explicando algumas coisas aqui. Uma curiosidade, gente, o Python ele também acaba, por incrível que pareça, funcionando como calculadora. Se eu, por exemplo, botar aqui 3 vezes 2 e clicar nesse botãozinho aqui à direita, que parece que é um play, ele vai executar o programa, vai executar a célula, e ele vai dar o resultado daquela operação ali. Esse primeiro clique, ele demora um pouquinho. Nos outros, acaba sendo mais rápido, tá, pessoal? Quem conseguiu rodar aí esse primeiro experimento aí? Todo mundo? Só para ter uma ideia aí de se está conseguindo desenvolver. Consegui, Cristiano. Opa, bacana. Então, vamos fazer mais um exercício antes de começar a fazer conta. As operações matemáticas de tabuada, enfim, a gente pode também realizar aqui, tá, pessoal? Colocar a operação, um número, tipo 10 elevado, aí elevado, como falei, são 2 asteriscos. Botar aqui elevado a 3. Bom. Executar de novo, 1000. Beleza. Mas aí, como um bom e velho ritual de programação, né? Vamos utilizar o comando print, tá, pessoal? Que também a gente, no decorrer da nossa programação aqui, a gente vai falar bastante sobre ele. O print, pessoal, ele, como o próprio nome diz, ele vai imprimir alguma determinada mensagem que a gente enviar da linguagem de programação. Então, em Python, a programação para imprimir alguma coisa, print. Se for para imprimir um texto qualquer, a gente coloca aspas, vai vir print, tá? Vou fazer novamente aqui, print, vou escrever print. Vou aumentar um pouquinho o zoom, tá, pessoal? Aqui, para ver se aumenta um pouquinho melhorou um pouquinho? Tá mais legível? Melhorou. Beleza. Coloco parênteses, só que quando eu coloco quando eu coloco o primeiro parênteses, pessoal, ele já aparece o do final também. Isso é uma grande ajuda que a linguagem dá aqui para evitar erros, tá, pessoal? Porque quando abre, precisa fechar também. E quando é para escrever um determinado texto, eu coloco aspas, tá, dentro dos parênteses. Então, olá, pessoal, né? E vou rodar o nosso pequeno... Então, isso aqui é uma mensagem de boas-vindas, tá, pessoal? Para a nossa linguagem de programação Python, tá certo? Então, a gente está começando a se ambientar nisso daqui. Mas a gente tem um exercício, né? A gente tem um deverzinho de casa. Nesse dever de casa, pessoal, a gente vai iniciar programando, mas aí importando algumas bibliotecas, tá? Então, vou ensinar a importação de algumas determinadas bibliotecas que a gente vai utilizar no nosso programa de hoje. A primeira delas, então vou escrever agora o comando import, tá? Math, tá? Então, vocês podem perceber que aparece uma janelinha aqui do lado para dizer se é isso mesmo. Às vezes eu clico só para confirmar, para ver se está tudo escrito corretamente. Dou Enter. Uma outra que eu vou importar é a NumPy. A NumPy, pessoal, ela é muito utilizada, tá? E dentro da biblioteca NumPy, eu vou utilizar o comando roots. Esse comando,
ele vai ser utilizado para calcular as raízes ou de uma determinada equação que a gente venha calcular daqui a pouquinho, tá? Como foi proposto, uma equação e depois o esboço de uma função do segundo grau, tá? Então, isso daqui vai ser importante. Professor, se eu não colocar, vai dar algum erro no futuro? Vai, tá, pessoal? Então, essas duas bibliotecas são importantes. E uma terceira vai começar com From Pylab, tá? Essa From Pylab, ela vai importar dentro dessa biblioteca aqui vários comandos para esboçar os gráficos, tá, pessoal? Então, são alguns aqui que eu vou citar, tá bom? O primeiro é plot, o segundo é arrange, o terceiro vai ser grid, e depois a X-line, a XH line e a XV-line. O H de horizontal e o V de vertical, tá, pessoal? Vou explicar rapidamente aqui o que cada uma faz, tá? Essa terceira linha vai ser a parte, como eu posso dizer, a parte gráfica, a parte da importação da biblioteca para poder realizar o gráfico, tá? Que a gente vai esboçar daqui a pouco. E aí, a primeira coisa é o comando plot. O plot, como o próprio nome diz, vai plotar o gráfico. O arrange, ele vai dizer os intervalos que a gente vai gerar para o nosso gráfico. O grid, pessoal, ele vai dizer, ele vai colocar tipo uma malha, um quadriculado dentro da nossa área do gráfico. O AXH-line vai desenhar um eixo horizontal e o AXV-line vai desenhar um eixo vertical, tá, pessoal? Então, até aqui, a gente pode, então, escrever aqui na nossa linha de comentários, importação de bibliotecas. Para verificar se está tudo digitado corretamente, eu executo, mas não vai acontecer nada, tá? Tenta aí, eu vou pedir para vocês executarem também. Se acontecer algum erro, é porque... Eu estou vendo aqui a mensagem do cara, né? Hello Roads, né? Pois é, né? Eu estou vendo aqui, tenta rodar aí e ver se está tudo certo. Se tiver algum erro, é porque alguma palavra foi escrita errada, de forma errada ali, tá, gente? Roda aí, para ver se está tudo certo. Tranquilo? Opa, vários, bacana. Valeu, Wallace. Valeu, Stephanie. Valeu, Bruno. Então, estamos no caminho certo, né? Conseguiu, Fábio? Estou tentando aqui, que eu fui escrever o importação de biblioteca, aí acabei apagando o import method e estou escrevendo de novo. Não tem problema, não tem problema. Eu vou continuando devagarinho, tá? Mas aí você vai pegando a colinha ali, tá bom? Beleza. Vou continuando aqui, então. Então, agora, pessoal, vamos fazer uma coisa... Agora consegui. Opa. Beleza, meu camarada. Vamos, então, definir a nossa função, né? Como é que a gente faz? Professor, como é que a gente vai definir uma função em Python? Vou utilizar o comando def, tá? E vou colocar um nome para essa função. E vou chamá-la de graph, tá? Pode ser graph, pode ser... Esse nome graph é um nome que eu escolhi, tá, pessoal? Pode ser qualquer outra palavra que você venha a escolher. Eu vou pedir para vocês utilizar a mesma palavra para a gente seguir o mesmo caminho, tá? E aqui dentro dos parênteses é a variável, tá, gente? Então, vocês podem perceber, eu vou definir uma função com o nome graph com a variável x. E dentro dessa variável, eu vou retornar, vou utilizar o comando return, para retornar dentro dessa variável definida, o que vai retornar? A função propriamente dita, que vai ser uma função quadrática. Então, vai ser ax ao quadrado mais b vezes x mais c. Então, podem perceber que o a, b e c, pessoal, eles vão ser o quê? Os coeficientes, tá?
da nossa função quadrática que a gente está falando ali. Então, vou dizer aqui nessa etapa, definimos a função quadrática. E aí, pessoal, a gente continua aqui. Preste atenção só nesse detalhe. Aqui é importante fazer a indentação, tá, pessoal? E para fazer essa indentação, é só utilizar um clique no tab, tá? Dá uma tabulada só no return, tá? Que aí ele vai pular uma unidade aqui para a direita. Tudo bem, pessoal? Então, vou continuar aqui. Vamos definir 3 valores. Vamos definir os valores para A, tá? A, B e C. Eu vou fazer assim, eu vou escolher 3 valores, depois vocês podem escolher qualquer valor que vocês quiserem. Vou escolher A igual a 1, A vai receber 1, B vai receber 2 e C vai receber 1, tá, pessoal? Ou seja, estou definindo essas 3 variáveis A, B e C, e elas vão receber os números 1, 2 e 1. Matematicamente falando, a gente está definindo os coeficientes da equação, né? Perdão, da função, né, pessoal? Coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C, tá? Uma outra coisa que a gente pode agora falar é sobre o comando arrange. O comando arrange, ou arrange, como posso dizer como está escrito ali, né? Vou fazer dessa forma aqui. Eu vou definir um intervalo, tá, pessoal? De certa forma, um domínio, tá? Da nossa função, tá? Então, eu vou definir como de menos 5 a 5, e ele vai ter os passos, tá? O que vem a ser os passos? Vem a ser o quanto que o nosso gráfico ele vai estar definido. Esse último valor é o quanto que a curva vai ser, como é que eu posso dizer? Vai ser suavizada. Eu vou deixar 1, tá? E depois a gente vai mudando esses valores. E aí, nesse momento, eu vou definir o comando plot, certo, gente? Dentro do comando plot, eu vou definir x, y. Então, perdão, aqui no comando plot, mas tem uma outra coisa aqui. Eu vou definir o y, né? Dentro do comando plot, eu vou definir 2 valores, x e y. Só que esse y, ele vai receber a função que a gente definiu lá em cima. Em outras palavras, eu poderia até escrever dentro do plot, aqui onde está o y, o graph, tá, pessoal? Mas em termos de programação, eu verifico que é uma forma bem mais enxuta. Assim, gera mais uma linha, mas deixa, como é que eu posso dizer, a programação mais explícita, tá? Mais fácil de entender. Uma outra coisa que a gente vai fazer aqui é definir os eixos, tá? Que eu vou colocar como o AX-line, o AXH-line, e aí vai entrar o número y igual a 0, e a cor eu vou definir como red, tá, pessoal? Esse R vai ser de red. E o segundo comando que eu vou definir aqui vai ser o AX vertical line. Então, aqui vertical vai ser x igual a 0, e eu vou definir a cor dele como black, tá? Vamos rodar aqui para ver se vai acontecer alguma coisa. Espero que... Ele deu um erro aqui, ó. O meu aqui deu erro. Ah, já até sei o que errei. Já até sei o que errei. No de vocês deve ter errado também, porque eu não falei, né? Onde está no def, pessoal, na definição da função, tem que colocar 2 pontos, tá? Deixa eu ver aqui. Então
uma coisa interessante, quando dá erro, essa parte onde executa executa o código, fica vermelho e embaixo aparece uma mensagem de erro, tá, pessoal? Quem conseguiu rodar? Perdão aí pelo erro, tá, pessoal? Tudo Pode bem, Cristiano. A gente perguntar. acha que o Eu pessoal vou dar uma paradinha aqui. deve estar terminando as últimas duas linhas ali, que é para botar a cor dos gráficos, Isso, provavelmente. isso. Eu, pelo menos, estou nessa Acho que eu fui parte bem aí. rápido. Eu não vou Mas aí é avançar só olhar a enquanto... cola ali. Se tu puder dar um zoom, pelo menos para mim aqui diminuiu o tamanho. É a X-Line, aí depois o quê? Y. Eu vou aumentar o zoom aqui. Vou aumentar o zoom aqui. Só um segundinho. Só vou continuar depois que vocês rodarem aí, tá, pessoal? Ah, legal. Agora deu para ver. E eu vou tirando as dificuldades, tá? Vou tirando as dúvidas. Não, João, fica tranquilo, João. A coisa mais natural na linguagem de qualquer linguagem de programação é ter erro, tá? E sempre é um caracterzinho, né? Quando em C++ é o ponto e vírgula, né? Que às vezes esquece e tal. Funcionou, Luiz? Pô, bacana, pô. Bacana. Tô feliz aqui. O seu import está dando erro? Copia seu import para cá, para o chat, para a gente ver o qual parte. Deve ser alguma coisa que está escrita, alguma letra que faltou. Tá, Milena? Copia e cola se quiser, a gente escreve seu import aí para ver aí. Copia e cola aí. Pô, bacana, pessoal. Para a gente ver onde está errado e a gente te ajudar aí. Conseguiu, Fábio? Estou no K aqui, ó, finalizando. Vamos ver. Então tá bom, cara. Eu vou, eu vou subir um pouquinho, tá? Para ver, para você, ô Milena, para você copiar, para você pegar a colinha ali e ver aonde que você está errando. Tá vendo aí? O porte macho tá certo. É. Conseguiu, Milena? Tá dando erro. E tá igualzinho, né? Não tem nenhuma letra maiúscula, não, né? É. Vou abaixar um pouquinho aqui. É exatamente o que o Wallace falou. Às vezes não, sempre. Uma coisa que também a gente acaba aprendendo é saber interpretar e fazer a leitura do significado do erro. Dependendo do que está parecendo errado, ele diz aonde que está errado e que tipo de erro é, né? É, Eu errei, por exemplo, Cristiano, ele está indicando no return, que tem que estar alinhado com o graph aqui, não é isso? mas não pode ser com espaço, não. Tem que ser com tab, tá? Sim, mas deixa eu ver aqui se foi esse o problema. E são dois tabs, é isso? Não, é um tab só. Ah, tá. Se fizer indentação com espaço, com space, vai dar errado, tá, pessoal? Tem que ser com tab, tá? Agora foi, Cristiano. Foi, meu camarada?
Pô, que bom. Bacana. Beleza. Mas é impressionante como um detalhezinho não deixa rodar, né? Pois é, cara. Pois é. Vou esperar só mais um pouquinho, tá, pessoal? Pra gente fazer outras coisas, tá? Agora foi que tá bom, sendo que não mudei nada. São coisas da programação, tá, Bruno? Né? O do Israel foi. O do Igor tá dando um erro ali, né? Às vezes, pessoal, que tá dando erro aí no import, tenta ver também a primeira, a linha que tem vários comandos, tá? Às vezes, dentro dessa linha que tem vários comandos, eu vou copiar e colar aqui no chat para ver se a gente consegue resolver, tá bom? Para os colegas aí. Tá certo, pessoal? Para quem não conseguiu, copia e cola para a gente ver aí. Pelo celular, então, não rola. E pelo celular, o Ariane, eu não testei, não. Tá? Peço perdão aí, tá bom? Eu só testei pelo computador mesmo. Pelo celular, creio que tem a mesma funcionalidade, tá? No ambiente Python é a mesma coisa. Você diz assim, em outro local de programação, né? Né? Bacana. Alguns colegas ali já conseguiram. Então, pessoal, vamos continuar um pouquinho mais aqui, né? Mas eu fico feliz que vários de vocês conseguiram. E aí vamos começar a inventar algumas coisas aqui, ó. Nessa parte do A, B e C, eu vou chamar de coeficientes, tá? Aqui eu vou dizer onde está o range, o intervalo, tá, pessoal? Para a gente entender o que está fazendo aqui. E essas duas linhas aqui, elas vão mais especificamente, né? Dentro do plot, esboça o gráfico, tá, pessoal? E aí, vamos ver aqui como é que ficou o nosso gráfico, tá? Vocês podem perceber que cada linha dessa está gerando uma determinada ação dentro do nosso gráfico aqui. Por exemplo, os eixos. A gente definiu o eixo horizontal como vermelho, tá? Que é esse que eu vou dizer aqui na indentação. Eixo horizontal, cor vermelha. E na outra linha, eu vou dizer como eixo vertical na cor preta, tá, pessoal? Só recordando aqui, quando é a XH, é o eixo horizontal. Quando é a XV, é o eixo vertical, tá? Eu vou deixar com essas cores para ficar mais fácil aí no nosso esboço, tá? Uma outra coisa que é interessante a gente analisar também, tá, pessoal? É o gráfico em si, como a gente pode perceber, é uma parábola, né? Todo mundo está vendo aí, todo mundo careca de saber de ver uma parábola, né? Mas a gente pode já fazer algumas coisas. Dentro desse gráfico, a gente vê que no eixo horizontal, no domínio, vai de menos 5 a 5, e vocês podem perceber que no eixo vertical ele vai de 0, né, a 25, né, conforme os valores que a gente deu de entrada para o domínio, né? Aí ele vai esboçando o gráfico. Mas, por exemplo, vocês podem perceber que a linha azul, que é o do gráfico, está um pouquinho, como é que eu posso dizer? Está com pouca definição, né? Para a gente aumentar essa definição, eu vou aqui no Arrange e aumentar para 0,1. E vou rodar novamente, ó. E o que vai acontecer? Pode perceber que o gráfico ele ficou com uma definição bem melhor. Tá certo, pessoal? Então, aquele último valor do Arrange, ele aumenta ou diminui
a definição do gráfico, tá? Opa, estão conseguindo aí, pessoal? Ainda estão... Eu vou continuando devagarinho, tá? Só que a gente pode agora fazer algumas operações, né? Como a gente viu anteriormente nas explicações, né? Vamos fazer o cálculo do discriminante dessa função? Vamos fazer o cálculo? Como é que a gente pode fazer o cálculo? Bom, eu vou definir da seguinte forma, pessoal. Eu vou chamar uma determinada variável. Vou chamar de variável discre. Dessa forma aqui, tá? Que vai ser o discriminante, ou o famoso, como o pessoal chama, o delta, né? Utilizando com a letra grega, né? Mas eu vou chamar de discre, tá, pessoal? Dessa forma aqui. E aí, a fórmula do discriminante, qual é? Quem lembra aí? Quem recorda? Todo mundo tá careca de saber, né? Qual a fórmula do discriminante aí, galera? Famoso Escreve B aí no ao chat aí. quadrado. Menos 4 vezes A vezes C. Ah, pô. Então tá bom. Depois que eu perguntar alguma coisa sobre integral tripla aí, equação diferencial, me ajuda aí, tá, gente? Tô brincando, tá? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Então vamos lá. B, C ao quadrado, então vou utilizar dois asteriscos, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Só que aí, se eu fizer só isso, eu vou imprimir o resultado? Claro que não. Depois do comando, depois que eu definir quem vai ser o discriminante e escrevi a equação, eu vou agora imprimir o resultado dele. E aí eu vou fazer da seguinte forma. Print, tá, pessoal? Print. Vou aumentar um pouquinho o zoom, tá? Print, aspas. Vou chamar aqui de discriminante, tá? Igual. Só que aí, o que acontece? Da forma como está escrito, só vai aparecer o texto. Para aparecer o resultado da conta, eu escrevo vírgula, tá, pessoal? E o nome da variável, tá certo? E vamos ver o que vai acontecer? Então a gente pode perceber aqui, pessoal, que no resultado do nosso cálculo do discriminante, deu 0 ali, não foi? Tranquilo? Tenta aí. Acrescenta essas duas linhas aí. Deu menos 8? Mas hein, Bruno? Você utilizou como coeficiente o 1, o 2 e o 1? Ah, então estamos no caminho certo, hein, Adriele? Deu certo. Opa, a Maria também deu certo. O Wallace. Então, bacana. Bacana. Uma outra forma que eu queria também apresentar para vocês. Ah, não, Zeus, não tem problema, pode deixar o seu valor do coeficiente C igual a 3, não tem problema nenhum, tá bom? Porque daqui a pouquinho a gente vai falar de mais outras coisas. Como é que a gente pode... Agora vamos continuar, vamos explorar isso mais, né? Aquilo que toda criança que está lá no 9º ano, né, normalmente no 9º ano, faz quando está aprendendo a equação do 2º grau. É calcular as raízes, né? Vou escrever aqui só como comentário o cálculo do discriminante. Mas aí, uma coisa que a gente também aprende no 9º ano, pessoal, lá do ensino fundamental, é como calcular as raízes de uma equação do 2º grau, né? A gente tem aquela equação, o pessoal fala muito, né, que é a equação, a fórmula de Bhaskara, né? Mas que, pelo que eu tenho visto aí, até alguns colegas, assim, realmente não é a fórmula de Bhaskara, né, pessoal? Uma coisa que eu vi
também recentemente, mas que não é nenhuma novidade, né? Não é a fórmula de Bhaskara. Mas então, a gente pode dizer a fórmula para determinar as raízes de uma equação de segundo grau, né? Mas, como a gente está utilizando um ambiente computacional, a gente pode utilizar um comando que possa realizar qualquer cálculo de qualquer equação, né? Opa, bacana, né, Adriele? Pô, você já tá avançando mais do que eu aí, hein? Mas como é que a gente poderia fazer esse cálculo das raízes sem utilizar a equação, utilizando a biblioteca do Python? É o que a gente vai ver agora aqui. Eu vou criar uma variável chamada coeficiente. Tá, pessoal? E dentro dessa variável coeficiente, ela vai receber um vetor A, B e C, tá bom? Eu vou escrevendo aqui devagarinho, vocês vão acompanhando. Coeficiente igual a B e C. Isso dentro de colchetes, tá, pessoal? Esse A, B e C, ele acaba sendo um vetor, tá bom? Que é muito utilizado também nas linguagens de computação. E aí, o que acontece? Eu vou chamar uma outra variável de raízes. Não é legal utilizar acentuação, né? Vou chamar raiz. Vou chamar a variável raiz, e essa variável raiz vai utilizar o comando que a gente citou lá em cima, né? Que a gente importou com o NumPy, e dentro desse comando roots, a gente vai colocar a variável que está trabalhando com os coeficientes, né? E agora, como vocês podem perceber, a gente vem sempre acompanhando com o comando print, né? A gente utiliza os comandos, né? A gente utiliza uma variável, no caso a variável raiz, e agora eu vou chamar a impressão dessas raízes. Então, vou escrever aqui dentro, raízes igual, tá? Vírgula, e aí vai vir a variável. E vou comentar como cálculo das raízes. Certo, pessoal? E vou rodar isso daqui para ver se vai dar certo. Vocês encontraram? Conseguiram aí? Pois é, Fábio, só no Brasil eu também vi essa informação. Então, o nosso trabalho é também desmistificar isso daí, né? Conseguiram, pessoal? Conseguiram encontrar as raízes? Vocês poderiam perguntar, Cristiano, mas se for uma equação do primeiro grau, eu posso utilizar o mesmo comando que vai resolver? Vai. A gente pode resolver isso também para uma equação do terceiro grau, para uma função polinomial? Pode também, pessoal. A gente, inclusive, pode até mudar um pouquinho o código para fazer isso, tá? Mas a ideia é pensar, bom, eu posso também escrever a fórmula de determinação das raízes de uma equação do segundo grau também, como eu fiz com a fórmula do discriminante, né? Da forma como escrever explicitamente. Mas acho que é tão interessante quanto a gente também conhecer um comando, que é esse comando roots, que ele automaticamente faz o cálculo disso, tá, gente? E aí agora eu quero apresentar mais uma coisa dentro desse contexto. Onde estão os coeficientes, a gente, ao invés de digitar os números aqui no código, a gente pode criar. Só um minutinho aqui, que o computador está dando uma... Ficou um pouquinho lento, tá? Só um minutinho, isso. A gente pode utilizar também interface, um pouquinho de interface gráfica para poder, como é que eu posso dizer? Escrever os valores dos coeficientes. O que eu vou fazer agora? Eu vou comentar esses três valores, tá, gente?
Vou comentar esses 3 valores e vou escrever o seguinte comando, tá? A igual. O A, o B e o C, agora a gente vai escrever eles dentro de caixinhas, tá, pessoal? Ao invés de ficarem escritos aqui dentro do código, vai aparecer uma mensagem lá embaixo pedindo para escrever os coeficientes, tá? Então, A igual vai ser um valor flutuante, tá? Vai ser uma variável flutuante, onde o input vai ser o comando que vai solicitar o valor para esse coeficiente. E aqui eu vou escrever como digite o coeficiente A. Certo, pessoal? E aqui também tem outro parênteses, tá? Vou fazer bem devagarinho aqui. Só que aí, uma vantagem que a gente tem, para o A, para o B e para o C, eu vou copiar e colar e vou trocar só agora as variáveis. B igual, digite o coeficiente B, C igual, digite o coeficiente C. Vamos ver se vai dar certo? Vou rodar aqui, hein? Aí eu vou digitar outros valores, tá, pessoal? Opa! Quem conseguiu aí? Eu vou voltar aqui. Quem conseguiu aí? O pessoal deve estar tentando te alcançar aí, Cristiano. Se eu tiver Mas muito tem uma rápido, não fala aí, hein? Não, tranquilo, porque aí fica aí, depois a gente copia. Tem uma pergunta aqui, ó, perguntando, querendo saber se esse código root daria para calcular também o discriminante da equação do segundo grau. Direto, igual você fez com... Então, eu confesso que não conheço. Eu não sei. Não sei. Eu desconheço o comando se ele faz o cálculo automaticamente do discriminante, tá? E, assim, uma forma que eu costumo utilizar para buscar determinadas informações pode ser que exista, tá? Isso, pois é, o que o João está escrevendo ali, que ele acabou de dizer. Assim, eu não sei se tem, mas possa existir, mas eu costumo, quando eu tenho uma dúvida de algum comando, assim, porque é uma variedade muito grande, né? Eu costumo perguntar ao Google, que aí ele me dá exatamente o comando e a sintaxe dele, tá, amigo? Mas até como o João disse ali, né, eu acho que na biblioteca tem um para o discriminante, né? Eu confesso que eu não conheço o comando, tá bom? Alguém conseguiu utilizar uma nova forma ali para a gente digitar os valores, pessoal? Todo mundo conseguiu? A galera aí tá rápida, já conseguiu. Eu tô fazendo aqui, mas vai dar Tá tempo. bom, não tem problema não, tem problema não. O meu demorou um pouco também, só esperar. Beleza, João? Beleza, Maria? Beleza, Patrick? Deixa eu ver aqui. E aí eu vou sugerir vocês colocarem qualquer valor, tá, pessoal? Inclusive, encontrar raízes complexas, né? Acho que o interessante também é o programa conseguir atender, como apareceu aqui, ele deu as raízes como números complexos, né? Não sei se vocês estão percebendo aqui no resultado final. Ele colocou um número grande de casas decimais, tá, pessoal? Tem até como colocar um comando para fazer o arredondamento desses valores, tá? Mas eu confesso que eu
para a gente ter tempo de fazer outras coisas, eu posso até explicar depois, tá? Explorar um pouquinho mais sobre isso, tá? Mas vocês podem perceber que é interessante é a junção dos dados que a gente vai inserindo, dos dados que a gente vai obtendo como resultado dos cálculos e dos comandos, e o gráfico em si, né, pessoal? Ou seja, as coisas acabam batendo, né? Acabam conferindo com as raízes complexas e perceber que o gráfico da parábola ela não possui nenhuma interseção com o eixo horizontal, né? Com o eixo X, né? Tranquilo aí, pessoal? Como é que tá aí? Legal, legal, Cristiano. Uma coisa, um comentário que acho que dialoga um pouco com o que acontecia na nossa época, né? Onde a gente tinha que levar um. Pô, aí eu tô caguetando a gente aqui mais um pouco, né? A gente tinha que levar uma caixinha com 10 disquetes para copiar o Maple, né? Uma coisa muito mais complicada de conseguir. Aqui você tem um acesso muito mais simples, direto no Google, sem Pois precisar é, baixar nada, né? Fábio. Cara, rapaz, eu confesso que eu fico até emocionado quando eu lembro desses 49 disquetes para instalar um Windows e dava erro no 48, Fábio. Você lembra disso, cara? Vai instalar um Windows, aí tu tem 48, Pô, 49 isso aí, disquetes. Aí com o certeza. 48º dava erro, Fábio. E aí o que acontecia? Chorava, filho. Chorava. Chorava. Eu tô vendo Normalmente aqui era no último ou no penúltimo, né? Exato, filho. Então, eu estou vendo uma pergunta muito interessante do Wallace. O meu deu esses números também, mas o que é esse J? Wallace, os números complexos, eles acabam também sendo muito aplicados na eletricidade, na engenharia elétrica, nos cursos técnicos de eletrônica, eletricidade. E o que acontece? E por que não é a unidade imaginária aí que está aparecendo ali? Aparece o J. Embora elas tenham o mesmo significado, tá? Por conta de não confundir com a letra que corresponde à corrente elétrica, que é I, tá? Então, se utiliza o J em alguns momentos dentro das linguagens desse resultado, por exemplo, ali, para não confundir com o I de corrente elétrica, tá? E, em alguns momentos, ele aqui no Python e em outras linguagens de programação também aparece o J, tá? Mas tem o mesmo significado que a unidade imaginária I, tá certo? Não sei se ficou claro. Ponto máximo e ponto mínimo. Pois é, João, esse comando eu também não descobri. Também não sei se existe, não, tá? Beleza, Wallace? Eu também desconheço a existência desse comando, tá? O que a gente pode fazer é também digitar a equação para poder determinar, né, o máximo e o mínimo, mas se existe um comando, eu também o conheço. Tudo bem? Tranquilo? Mas uma coisa que eu também queria praticar antes de a gente passar para o nosso próximo código, pessoal, é como a gente pode determinar a concavidade, né? Se a concavidade é para cima ou para baixo. Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode utilizar, antes de continuar, eu vou pegar esse comando e vou colocar lá em cima, tá, pessoal? Vou mudar a posição dele, tá? Vou deixar aqui em cima. Isso. E aí, eu vou escrever aqui embaixo. Vou utilizar o comando if. Tire uma dúvida, me ajude aí. Para poder saber a concavidade, se a concavidade é para cima ou para baixo, eu analiso qual o coeficiente. E quais condições do coeficiente? Alguém poderia me explicar? Poderia me dar uma mãozinha? O coeficiente A.
Mas aí, o que a gente vê do coeficiente A? Se ele é negativo ou positivo. Ah, quem falou? Quem está conversando comigo? O Acais, eu aqui. Opa, Cais. Obrigado pela sua ajuda aí, meu camarada. Que E, isso, tamo junto. Cais. Opa, perdão, fala aí. Oi. Oi, você estava falando, eu te cortei Não, aí. ele só falou de nada. Tranquilo. Ah, tranquilo, pô, eu que agradeço. E, ó, Cais, a ideia, cara, por incrível que pareça, a ideia matemática que a gente tem, ela acaba nos remetendo para uma ideia muito simples dentro da linguagem de programação, tá? O que eu quero dizer é o seguinte: o que você está me explicando com a língua portuguesa, Cais, é um resultado da linguagem matemática. Vamos pela sequência. A gente tem a linguagem matemática, que acaba, para transmitir a informação, né, para um aluno, para um colega, né, a gente acaba utilizando a língua portuguesa, e isso acaba tudo, juntando as duas coisas, a gente vai convergir para a linguagem de programação. A gente junta as duas coisas para gerar uma coisa muito simples na terceira. E para fazer isso, para mostrar um resultado da concavidade, eu vou utilizar o comando if. E aí eu vou utilizar exatamente o Acad que você me explicou. Eu vou analisar quem? O coeficiente A, né? O A, se ele for positivo, aí só que tem um detalhe, tem que colocar 2 pontos aqui, tá, pessoal, no final. Se o coeficiente A é positivo, aí eu clico Enter. Pode perceber que já está identado. Print. Eu vou imprimir o que aqui? Concavidade para cima. Mas aí, não satisfeito, se o A for menor do que 0, 2 pontos, me diga que a concavidade é para baixo. Vou tirar esse concavidade para baixo. E se o A for igual a 0? Vamos ver? Vamos ver o que vai acontecer? Se o A for igual a 0, a gente vai obter o quê? Hein? Alguém pode me ajudar? Temos uma reta. Não é verdade, pessoal? Então, vamos ver se isso vai dar certo? Vou rodar o meu aqui, tá? Ó, eu vou colocar valores tranquilos, tá? O 1 para testar. 5 e o 6. O que vai apresentar aqui? Ah, então tá batendo, ó. Concavidade para cima. Me deu as raízes -3 e 2, com discriminante igual a 1 e com os coeficientes 1, 5 e 6. Opa, tô vendo aqui. Tô vendo várias ajudas do Patrick, do Arthur. Vocês conseguiram fazer essa análise da concavidade utilizando o comando if? A galera deve estar fazendo aí. Então, Eu estou beleza. Então, terminando aqui vou também. aguardar. Com tranquilidade, com tranquilidade. Professor, não era melhor usar Elif? Então, eu pensei nisso também. Também tem essa possibilidade. Só que perdão, quem falou? Eu, João Vitor. Opa, João. É verdade, também tem esse comando aí. Só que eu pensei, bom, eu vou transmitir uma informação também bem simples do comando if, entendeu? Mas, o João, você também está certo. Pode utilizar o elif também, né?
Mas por que dois sinais de igual no A igual a zero? Oi, Wallace, é por conta da sintaxe do símbolo igual. Em Python, a gente utiliza o igual para dizer que o A é igual a zero, ele tem que ter os dois símbolos de igual, porque tem uma diferença. Se for apenas um igual, quer dizer que a variável A está recebendo um número. Se for igual, o A igual a 2, quer dizer que a variável A é igual ao número 2, entendeu? Não sei se ficou claro, Wallace. Entendeu? Para poder caracterizar, né, as três situações do discriminante, eu tenho, por exemplo, no caso do A igual a zero, eu tenho que utilizar, para dizer que A igual a zero, então tem que ser A igual a zero, né, a sintaxe do comando ali. Tudo bem? Vocês utilizaram também, vou fazer mais uma situação aqui, colocando A igual a zero. Vamos ver o que vai acontecer? Não sei se vocês estão percebendo ali, ó. O que aconteceu se eu utilizei o A igual a zero? Não sei se vocês testaram com A igual a zero. Alguém testou com A igual a zero? E qualquer outros números para o B e para o C? Cristiano, como é que faz para aparecer a opção de você mudar os coeficientes? Eu não peguei isso. Vou voltar aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Tá vendo aqui, Fábio? Eu vou copiar e colar, tá? Tá. Aqui, ó. Tá, então, mas aí você conseguiu botar lá os valores novamente. O que você fez? Espera aí. Então, aqui é uma forma de receber os coeficientes dentro de caixinhas, né? Mas, certo. Então, aí, você diz o que? A parte da concavidade? Não, então, eu, por exemplo, quando acabei de colocar esses condicionais aí, apareceu as caixinhas para eu atribuir valores para o A, enfim. E aí Isso. você mudou para dar igual a zero. Como é que você volta para poder fazer essa mudança? Você clica novamente aqui, certo? Você roda novamente o programa. Entendi. Só rodar de novo. Beleza. E só rodar de novo. Aí você digita os números que você quiser. Eu novamente vou botar o A igual a zero, o B, qualquer número, -3. Agora. Eu vi e agora. o C igual a 8, entendeu? E aí ele dá. E aí uma coisa interessante é que ele dá um gráfico de uma reta, entendeu? Pô, mas aí. Oi, perdão. Não, isso mesmo. Porque a gente anula a primeira parcela, né? Isso, exato. E assim, é interessante por quê? Porque a gente em nenhum momento falou que ia falar de reta, né? Durante o exercício, né? Mas, por incrível que pareça, a gente tem que... A programação em si, né, pessoal, ela tem que estar preparada para qualquer entrada do usuário, né? O usuário somos nós, né? As pessoas que vão utilizar o software, né? Então, se tem, eu vou trocar esses números aqui, eu vou botar 1 milhão no primeiro coeficiente, menos 40 milhões no segundo, enfim. Tem que estar preparado para determinadas variações dos valores. E, por incrível que pareça, conforme a programação que a gente incluiu aqui no Python, ele entende que essa interpretação geométrica, se o primeiro coeficiente for zero, vai desenhar uma reta, entendeu? Que é o que é de fato. E aí, conforme a gente programou, nos condicionais aqui do if, se o A for igual a zero, temos uma reta, né? Ele vai... isso daqui é uma coisa que a gente pré-determinou numa determinada situação no coeficiente A, né?
E assim, pessoal, a gente ainda tem uma gama de coisas para poder pensar aqui, tá certo? Só que eu estou vendo ali o nosso tempo, a gente ainda tem 20 minutos. O que vocês acham de a gente poder implementar o nosso código 3D? Opa, bacana, ô João. Você já vem programando já, João, em Python? Pois é, esse que é o bacana, né, João? A gente testar e verificar toda uma gama de situações, né? Isso, Wallace. A gente pode. Será que dá tempo de a gente fazer mais um código? Só que a gente vai começar do zero, tá, pessoal? O que vocês acham aí? Tem que mudar muito para tentar fazer aquele gráfico do logaritmo, Cristiano? Vai. Assim, a gente vai digitar bem menos. Ah, sim. Tem... Se o pessoal Mas vamos começar do zero. concordar, Vamos arriscar? vamos arriscar. Se passar um pouquinho, acho que Pô, não tem então tá problema, bom, meu não. camarada. Opa, então o Luiz ali está animado. Então vamos lá. Pessoal, eu vou diminuir o zoom aqui do meu, tá? Vou redefinir. E aqui, como é que a gente faz? Eu vou clicar, vou pedir para vocês acompanharem junto comigo, tá? Esse vai ser um pouquinho mais rápido, tá, pessoal? Vou explicar menos, tá? Mas eu vou fazer, a gente vai fazer junto. Vai em arquivo e novo notebook. E aí ele vai abrir uma nova janela limpinha. Só que aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fechar eu vou fechar essa janela antiga e vou abrir uma nova, tá, pessoal? Isso, João, a gente vai utilizar outra biblioteca ali, tá bom? E tem a opção de salvar no Drive, né? Esse trabalho que a gente fez para se depois o pessoal quiser olhar novamente, né? Perfeito. Ô, meu camarada, eu esqueci de falar isso, mas é verdade. Isso fica para a posteridade, né? É, isso aí. Mas a ideia é depois, pessoal, isso aqui a gente só está batendo um papo, né? Trocando uma ideia, aprendendo algo novo na vida, assim. Mas eu sugiro que depois vocês voltem, se tiver interesse, em aplicar outras coisas, a questão da interseção com o eixo Y, tá, pessoal? Outras situações que a gente vê tanto nas funções quadráticas, como pode também abordar outras funções, tá? Eu vou também deixar meu e-mail, não estou indo embora não, tá? Mas eu vou deixar meu e-mail, se alguém quiser mandar um e-mail, perguntar sobre livro, bibliografia, tá, gente? Terei o maior prazer em responder também, tá? E como o João bem lembrou, a gente está gravando, né? Então depois dá para assistir quantas vezes quiser, não tem problema não. Se alguém fechou aí antes de salvar, não tem problema. Com certeza, com certeza. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, vamos lá. Sim, pô, veio uma mensagem muito bacana aqui. Pô, uma mensagem bacana do João, né? Organizar um projeto. Pois é, João. Pô, João, pode me chamar aí, cara. Se a gente voltar no presencial aí, terei o maior prazer de visitá-los aí. Tá certo, pessoal? Então, podemos, pessoal? Todo mundo criou aí um novo, um zero? Eu vou iniciar novamente chamando as bibliotecas, tá, pessoal? Só que vou aumentar um pouquinho o zoom aqui, tá? Só que esse vai chamar outras bibliotecas, tá certo? A primeira que vai ser a MPL Toolkits ponto mplot 3D import eixos, né? Eixos, só que 3D.
E a segunda, que já está no sangue aí, é a NumPy, né? Vou rodar aqui só para ver se digitei tudo certinho, tá? Depois só aumenta um pouco mais, Cristiano, que ainda está pequeno, pelo menos para quem está com o Beleza. computador. Beleza. Pode falar aí. Tá. Melhorou. Valeu. Vou definindo. Algumas coisas vocês vão perceber que vão ser semelhantes, né? É meio que receita de bolo. Primeiro a gente define importa as bibliotecas. Segundo, vou definir uma função, só que agora vai ser xy, e aqui no final do def 2 pontos, tá, pessoal? E aqui eu vou dar um return, e aqui vai ser a função propriamente dita, né? Só que eu vou utilizar o menos ele por uma situação matemática, tá? O NP, pessoal, porque está fazendo referência ao NumPy, tá bom? Só que por quê? Porque eu estou utilizando a função logarítmica, tá? Esse NumPy .log, porque eu estou trabalhando, ó, ele dá até aparece até uma janela gigantesca aqui dizendo o que é esse NP, tá bom? E aí, o log, ele vai estar como x ao quadrado mais y ao quadrado. Essa função, pessoal, um pouquinho de matemática, né, da vida aí, né, que a gente vai percorrendo, a gente aprende ela lá em cálculo 3, tá, pessoal? Tanto em geometria analítica, né, geometria analítica espacial, quanto utiliza muito também nas operações em cálculo 3, né? Tem um livro, inclusive, muito, muito bom, que é da Diomara Pinto, que é o cálculo de várias variáveis, tá, pessoal? Não sei se alguém já ouviu falar. É um livro meio que clássico, assim, para estudar cálculo 3, tá? Nesse line space, ô janelinha, some aí. A gente vai definir duas situações. A gente vai utilizar coordenadas polares, tá, pessoal? Onde eu vou trabalhar com duas variáveis, com o R de raio e o θ, que é o ângulo. Tá bom, pessoal? Depois eu vou inventando aqui, tá ok? E aí eu vou definir as equações paramétricas para esse tipo de tarefa. O x, ele vai ser R vezes NP seno, tá, pessoal? De θ. Alguém lembra disso? É um velho conhecido aí, né? Para quem já fez cálculo 3. Aqui vai ser cosseno de θ, R vezes NP, cosseno de θ. E o Z, a função onde vai trabalhar com x e y. Beleza. Tá quase acabando aqui o código, tá, pessoal? Ele é bem curtinho, tá? Agora a gente praticamente vai definir o espaço, né, onde o gráfico vai ser esboçado, onde vamos plotar PLT de plot, ponto eixos, vamos plotar os eixos, onde vai ser de uma projeção, projection, igual 3D. E, por fim, a gente vai plotar o gráfico. Então, a x.plot vai ter aqui um underscore, que é o surface. Esse comando é um pouquinho mais
detalhado, né? Vamos ter as variáveis e vamos ter algumas características aqui, tá? Vamos ver? Eu vou diminuir um pouquinho o zoom, tá? Dá para vocês conseguem enxergar aí, Fábio? Nesse zoom fica um pouco pequeno para copiar tudo. Mas pode botar para rodar e depois aumenta. Só para ver se vai funcionar. Eu vou fazer o seguinte, vou ver se vai dar tudo. Opa, já me deu um erro aqui. O que ele está me dizendo aqui? Só um minutinho, espera aí. Ele está dizendo que θ não está definido. Então tem alguma coisa que não está batendo. Só um minutinho. Já sei, peraí. Eu já descobri aqui, tem um erro um pouquinho enjoado aqui, peraí. Só um minutinho. Desculpa aí, tá, pessoal? Às vezes isso daí passa um pouquinho desapercebido. Eu tenho que definir para os dois. Namespace. Eu tenho que definir o domínio para as duas variáveis ali, para o R, que é o raio, e para o ângulo, para saber o quanto que ele vai girar, né, pessoal? Então, vai de menos 90, np.pi, a 90, tá? Isso. Espera aí. Agora vai. Vamos ver? Opa, outro erro aqui. PLT, projection, igual. Só um minutinho. PLT, plot. Uau. Espera aí. Forte. Tá. Pô, dei mole. Deu molinho aqui. Faltou importar justamente quem? O Matplotlib, né? E foi até interessante acontecer esse erro, porque realmente, se a gente esquece de importar a biblioteca, agora foi. Se a gente esquece de importar a biblioteca e usa o comando lá embaixo, ele dá o erro. Não sei se vocês estão vendo aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar e colar o código inteiro, pessoal, para vocês, tá? Que eu sei que o tempo já está acabando ali. Só um minutinho. Opa, estou vendo várias mensagens ali. Aqui, ó. Eu copiei e colei o código.
Mas alguém quer que eu volte alguma parte ali? Acho que não precisa, Cristiano. Acho que o legal foi ver a coisa funcionar, né? Por mais que para alguns aqui tenha ficado até um pouco pesado esse segundo exercício, porque muitos alunos são do médio, ou mesmo da graduação, ainda não chegaram a cálculo 3. Mas mesmo assim, eu acho que é válido para mostrar né, a potencialidade do programa e perceber que dá para fazer muita coisa interessante e sofisticada. E aí, eu mesmo, depois vou copiar aí linha por linha para também conseguir fazer rodar aqui. Mas eu acho que é válido, que de repente a gente vai levar muito tempo se for tentar fazer com que todo mundo acerte aí a programação completa. Mas acho que só em fazer rodar já foi bem bacana. O fazer rodar também a gente meio que cruza os dedos, né? Para ver se vai dar certo. Com certeza. Faz lembrar aquele computador antigo lá, de telinha, os dígitos verdes da nossa época ainda, né? Não, e quando demorava um tempão e não rodava, cara. Ainda tinha isso, né? Era bem emocionante, né? Bem, mas como a gente já está se aproximando aí do final, eu queria agradecer demais a tua oficina, Cristiano. Acho que o pessoal gostou bastante, trouxe muita coisa nova. Eu desconhecia, nunca tinha aberto esse Google Colab, por exemplo, deu para aprender muita coisa. Alguns alunos até que já tinham alguma noção. Vai ficar gravado para quem depois quiser ver um pouco com mais calma. E, assim, parabéns aí pela apresentação. Acho que contribuiu bastante para o evento. E certamente num momento presencial a gente espera contar contigo aí para a gente aprender um pouco mais. Pô, que isso, cara. Também estou aprendendo, tá? A molecada aqui é boa pra caramba. Eu tô vendo, cara. Tem um João aí que é bravo mesmo. E, pessoal, eu agradeço muito, tá, a participação de vocês aí. Fico muito feliz, tá, de isso tudo ter dado certo aí, pelo menos em parte aí, né? Esse segundo foi um pouquinho mais corrido mesmo, tá? Ele é um pouquinho menor, um código menor, só que ele tem muito mais detalhes, né, do que o outro. Mas a mensagem, só para eu terminar, né, pessoal, é a gente sempre tentar transmitir aquela informação, né? Tudo que eu tô apresentando para vocês é um conhecimento que veio do meio da pandemia, tá, pessoal? Antes da pandemia eu também não sabia de nada da existência disso, tá? E como uma oportunidade de poder transmitir um pouquinho aquilo que a gente aprende, pessoal, acho que é de grande valia, tá? Vale muito a pena a gente ter esse senso assim, de colaboração que acho que cada um depois vai desenvolvendo, né, o seu raciocínio dentro daquela nova informação que a gente acaba aprendendo e vendo de alguém aí que faz e tudo. Mas eu agradeço muito a participação de todo mundo, tá? E até pelo próprio espaço também disponibilizado. Tá bom, Fábio? Pô, valeu mesmo aí, cara. Obrigado mesmo. Tá ótimo. Que isso, o pessoal aqui já está cobrando aqui a versão presencial e certamente teremos a oportunidade de vê-la, né? Na próxima semana da matemática ou até em algum evento anterior. E é isso. Mais uma vez, obrigado e sigamos aí com o evento. Você já se entenda como convidado aí para as atividades que vão seguir. Tem muita coisa bacana, Cristiano. Pô, valeu, Forte abraço. Falou. Forte abraço a todos e vamos seguir aí desfrutando do evento. Valeu. Pessoal, pode cancelar a gravação e vamos correr aí. Tem um sarau bem bacana agora, Cristiano, e outras atividades. Tem uma atividade agora, uma palestra sobre algoritmo e racismo, bem interessante. Caramba, cara. E, terminando aqui, eu vou correr para lá, só que essa vai ser no YouTube. Valeu.